Que tal fazer uma festa mesmo que haja lágrimas? Essa é a mensagem do Salmo 150. Cante, toque, dance, mesmo nos dias sombrios. O quê? Festas nos dias ruins? Por que eu dançaria na tristeza? Essa festa não é para fingir estar bem, nem para ignorar a dor ou o sofrimento. Ela tem a ver com o fôlego da vida, fôlego dado por Deus, mas que é sufocado pelo estado de pecado da humanidade, cujos efeitos colaterais são enfermidades, ódio, destruição e morte. Não entendi. Se estamos perdendo o fôlego, sufocados pelos problemas, por que fazer festa? Porque Deus, a fonte da vida, o Criador de tudo o que tem fôlego, Criador também do firmamento, que é tudo o que há nos céus, Ele vem habitar entre nós, em seu santuário, e dele flui o fôlego da vida à humanidade que está sufocada. Uau! Mas que santuário é esse que Deus vem habitar? Santuário é o lugar ou é algo que Deus escolhe para revelar a sua presença a fim de soprar vida ao mundo. Essa era a grande função do templo, por exemplo. Tá, mas como Deus sopra do templo? Essa é uma resposta longa, mas vamos encurtá-la. O que é o causador do sufocamento ou perda desse fôlego? O pecado, que é o afastamento da palavra de Deus. Perfeito! Deus sopra o fôlego da vida no templo ao oferecer perdão dos pecados e o relacionamento com o Deus da vida por meio da sua palavra. Entendi. Mas por que você fala de fazer festa mesmo na tristeza? O livro dos Salmos é uma junção de poesias, cânticos e orações feita para pessoas que estavam sofrendo por causa da escravidão. A ideia é que esse livro fosse um santuário móvel numa época em que o templo estava destruído e o povo estava distante dele. Com isso, Deus mostra que a sua presença não depende apenas das pedras e colunas do templo, mas da palavra que perdoa pecados e dirige os passos em uma vida de louvor e serviço. É por isso que o livro dos Salmos termina com uma ordem: louvem o Senhor, aleluia! Na lágrima ou no riso, aleluia! Pois Deus sopra vida sobre a criação ofegante, sopro de esperança que vem da promessa de restauração, que começa justamente com o perdão. Por isso, louvem-no pelos seus poderosos feitos. Nossa, eu não quero ficar de fora dessa festa. Então vá ao santuário. Como assim? Eu preciso ir ao Templo de Jerusalém? Tem um outro santuário, bem maior que o templo, que vai ao encontro do seu povo no deserto e na escravidão. Em Atos 8 está registrada a história de como um eunuco da Etiópia participou da festa, mesmo distante do templo de Jerusalém. Deus disse para o apóstolo Filipe ir ao encontro dele no deserto. O Espírito Santo queria soprar, então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Mas cadê o santuário? No fundo, o eunuco estava procurando o santuário, mas não o achava. O apóstolo vai ajudá-lo. Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, que dizia: foi levado como ovelha ao matador. Mas essas palavras eram difíceis de serem entendidas. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Jesus é o santuário. Jesus é a presença visível de Deus, e é desse santuário que o Espírito Santo sopra. Compreendendo isso, o eunuco pediu pelo santuário. Ele pediu pelo encontro com Jesus, onde Jesus havia prometido estar para perdoar os seus pecados e onde o Espírito Santo prometeu soprar. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Após o batismo, este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Alegria em meio ao caminho do sufoco, festa em meio às lágrimas. Entendi, Jesus é o santuário e ele nos encontra nas águas do batismo e na sua palavra. Exatamente. Veja o que o apóstolo João diz:
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus se manifesta, mostra sua presença amorosa para salvar em seu Filho, Jesus. Ele é o santuário, para vivermos por meio dele. Porém, assim como os apóstolos saíram ensinando a palavra e batizando, muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Por isso, provem os espíritos para ver se procedem de Deus. E como faremos isso? Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Os verdadeiros profetas confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Carne é a manifestação visível de Deus, o santuário, para perdoar e soprar o fôlego eterno. O foco dos verdadeiros profetas e seus cultos estão sobre Jesus e nos santuários onde Jesus prometeu estar presente para perdoar pecados e dar o Espírito Santo. Ah, sim, o batismo. Exato, mas não só. Também o anúncio da palavra e a Santa Ceia. Jesus é o santuário, a fonte da vida. Por isso ele diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, somos galhos secos. O fôlego cessa, a morte o estrangula. Vocês não podem fazer nada. Jesus pode e faz. Ele perdoa pecados e sopra o seu espírito, fôlego que nos faz dar frutos de vida em um mundo sufocado. Assim como os galhos da árvore precisam da seiva que vem do tronco, assim nós precisamos da vida que vem de Jesus. Isso mesmo, e Ele deseja que você dê frutos dessa vida, amando as pessoas que te cercam. Que bom que o Salmo 150 nos acorda para essa festa. Ainda bem que não precisamos fingir estar bem, podemos trazer nossas lágrimas e risos a Jesus, e Ele sopra em nós nova vida. Cantamos, dançamos e louvamos, pois um dia o seu sopro restaurará todas as coisas. Aleluia! Louve o Senhor, louve dando os frutos da vida soprada em ti, e nunca se afaste do santuário, tá? Amém.